E vamos receber agora a Maiara Tófano, que está aqui com a gente. Maiara é corretora, vai contar para a gente como que está o mercado imobiliário. Maiara, boa tarde. Obrigada por participar com a gente aqui nessa tarde. Obrigada não, né? Que você vai estar com a gente toda quarta-feira, mas obrigada por estar nesse primeiro programa e dia de feriado, né, gente? É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês hoje, ainda mais o tema que eu gosto, que eu amo, na verdade, que é o mercado imobiliário. Eu que agradeço o convite. Maiara, obrigada, tá? Prazer enorme estar aqui com você. E a gente vai falar hoje sobre o mercado imobiliário, claro, e como a taxa Selic impacta esse mercado. A gente sabe, né? A taxa de juro, você aí fazendo o seu financiamento de imóvel. Mas antes, vamos explicar o que é essa bendita taxa Selic e como que ela funciona na prática, Maiara? A taxa Selic ela é a taxa básica para definição de juros no país. Então, é ela quem estabelece algumas regras para outros juros de outros créditos. Ela é utilizada muito para contenção de inflação, para impulsionamento da economia. Então, a gente teve no ano passado, por conta da Covid-19, a gente teve a maior baixa histórica do Brasil em cima da taxa Selic, ela chegou a 2% ao ano. Isso fez com que os juros do crédito imobiliário ficassem absolutamente baixos. Então, a gente também teve a maior baixa histórica do Brasil em crédito imobiliário quando se trata de juros. Traduzindo para vocês, isso significa que o seu dinheiro vale mais na hora de contratar um financiamento imobiliário. Então, se você tem ali uma prestação que antes poderia ficar em torno de R$ 1.500, quase R$ 2.000, essa prestação hoje ela fica absolutamente menor. Então, isso impulsionou para que nós, no Brasil, no ano de 2020 e também no ano de 2021, estamos batendo recordes na contratação do crédito imobiliário no Brasil. Então, esse período de pandemia foi um período bom para o mercado imobiliário. Alessandra, não me arrisco dizer, mas afirmo, foi inclusive o melhor período para algumas das imobiliárias do Brasil. A moradia ela foi revista, né? Ela foi revista porque com o home office hoje, a gente percebe que casa, a gente estava aqui agora com o relato do professor Diogo Lube, contando como que o imóvel realmente ele passou a incomodar em alguns pontos, né? Então, antes a gente mal, eu sempre falo isso, a gente mal ia no imóvel quase que para dormir, né? Chegava em casa, dormia, acordava, já ia para o trabalho, às vezes almoçava na rua. E isso hoje se voltou até para os critérios anteriores. A gente vê muitos imóveis antigos que têm cômodos maiores, banheiros maiores, varandas, salas maiores sendo comercializados hoje em Cachoeiro. E teve alguma mudança, né? Você falou aí que esses imóveis maiores estão tendo mais procura. Isso é uma mudança de perfil mesmo do consumidor? A mudança de perfil do consumidor não vem só na mudança dos imóveis, vem na mudança do público. Hoje a gente tem 38% das mulheres no Brasil que não querem ter filhos. Isso impacta diretamente a forma de morar, né? Então, hoje a gente está procurando um lugar para as crianças, mas esse número hoje, daqui 10, 15, 20 anos, a gente está falando de menos crianças na escola, menos crianças na faculdade, menos pessoas no mercado de trabalho. Como essas pessoas vão morar? Então, todo o movimento da sociedade, hoje, a gente também tem que estar atento para que a gente saiba quais são os produtos que vão atender esses novos públicos. Hoje, são casas. Aqui a gente tem a Fernanda, né? A Fernanda hoje mora num apartamento e tem falado muito que busca casa com quintal. Casa, Ela e o Brasil todo. Então, Fernanda, entra Por na falar, fila. amiga, Então, não tem nenhuma. Se alguém tiver alguma para alugar, estou aqui. Eu, infelizmente, não tenho, mas trazendo números para vocês, aumentou em 660% a busca no Google por casas. Casas em condomínio, casas com quintal, porque esse espaço ele foi repensado. E a gente vê isso também na construção civil. O que antes era um detalhezinho que incomodava, hoje ele grita na sua cara num incômodo tamanho que, mesmo que com a alta, impulsiona, né, a decisão da pessoa fazer ali uma reforma ou um simples toque dentro da casa. Isso aconteceu comigo, né? Eu trago porque aconteceu comigo. Eu tenho uma varanda no meu apartamento que eu sempre quis fechar e a gente fechou, viu que virou um espaço e hoje é o espaço preferido lá do nosso apartamento. A pandemia ela mudou um pouco essa postura também, porque eu não consigo me adaptar a morar num apartamento, eu me sinto presa. Eu moro
casa com quintal, você se sente mais à vontade, você tem uma área de escape dentro da sua própria casa. Isso também é um reflexo da pandemia, essa percepção das pessoas de que tem um quintal para as crianças brincarem, porque dentro de apartamento fica todo mundo muito preso. A pandemia refletiu diretamente também nessa procura, nesse novo momento de busca? A pandemia refletiu em tudo, inclusive no inverso. Eu tenho clientes com casa que venderam e foram para o apartamento porque não aguentava mais limpar a casa. Era o dia inteiro, criança ali, correndo com o filho. Então, eu tive clientes que também, Mayara, vendi minha casa, não quero mais. Tive clientes que vislumbraram a oportunidade de vender a casa pela alta procura da casa. Então, assim, na maioria das situações, foi isso que aconteceu. As pessoas estão realmente procurando a casa com quintal, com uma área de churrasco, porque hoje a casa ela tem que ser tudo junto e separado. Ela tem que ser o trabalho, ela tem que ser lazer, ela tem que ser refúgio e ela também tem que separar isso. Então, não dá para você ter um home office com uma criança correndo atrás, como também não dá para você ter ali 100% de lazer dentro de um imóvel. Então, a casa hoje ela foi ressignificada. E esse é o melhor momento para comprar essa casa dos sonhos, para comprar esse apartamento, às vezes até para comprar um sítio, né? Tem muita gente aí que buscou o interior também como um refúgio da pandemia. É um momento bom financeiramente? Sim, é um momento muito bom, mas eu particularmente gosto sempre de trazer para os clientes que o melhor momento é o melhor momento para ele. Eu já vi muitas situações em que a pessoa tinha dinheiro e não tinha oportunidade, e situações inversas também, que tinha oportunidade, mas não tinha condição. Mas, falando em termos econômicos, é a melhor janela hoje para se comprar um imóvel. E essa janela está se fechando porque a Selic já subiu 0,75%. A previsão era subir 0,5%. E ela tem a expectativa de fechar o ano em 6%. E esse impacto da Selic, a gente fala 0,5%, é muito pouquinho, 0,5% não é nada em R$100, é 50 centavos. Agora, quando a gente olha o montante, né, é muita coisa. É muita coisa, é um impacto relevante que a gente tem dentro da nossa economia, né? No mercado imobiliário ainda não impactou tanto, mas já mexe em algumas coisas sim. E nessas mexidas aí, o que essa taxa, esse aumento, essa alta, ela traz de tendência para o mercado imobiliário em 2021? No 2021, a gente ainda tem um crédito imobiliário batendo recorde. Fevereiro foi o mês de fevereiro, desde a história do crédito imobiliário, em que mais se contratou crédito imobiliário no Brasil, né? Só que a gente tem aí uma janela, como eu falei com vocês, uma janela de oportunidade em que o seu dinheiro vale mais na hora de contratar o financiamento imobiliário. E essa janela está se fechando, porque o Copom ele se reúne periodicamente, que é quem define a taxa Selic, né? Se ela sobe ou se ela desce. E à medida que ele vai se reunindo e mexendo, mantendo ou diminuindo essa taxa, isso vai impactando todo o mercado financeiro. E, Mayara, o que vale mais a pena, na sua opinião? Qual a orientação você daria para um cliente seu? Juntar o dinheiro e comprar o imóvel à vista, e está pagando aluguel, né, nesse período, claro, não tem o imóvel próprio, ou está fazendo financiamento? Qual dos dois é mais, a pessoa vai economizar mais? Economizar mais é no à vista, mas é uma realidade que a maioria das pessoas disparada não tem, né? Porque para você conseguir hoje pagar um imóvel à vista, mesmo que seja um imóvel, vão botar relativamente barato, em torno de 100, 150 mil. A gente está falando de um montante muito alto, dependendo da forma de rendimento dessa pessoa, dos custos que essa pessoa tem. E isso, muitas das vezes, o crédito imobiliário leva em conta, né, gente? A gente tem ali, às vezes, uma situação, a gente tem uma pergunta no simulador se a pessoa possui dependentes, porque se eu tenho duas pessoas ganhando a mesma coisa, mas uma tem filho, a gente tem realidades diferentes na hora de lidar com o dinheiro. Mas, como não é uma opção, o crédito imobiliário acaba sendo mais procurado por conta disso, né? A gente, além de tudo, não tem educação financeira nas escolas. Então, assim, a gente precisa pensar que nem sempre os juros é um vilão quando ele é bem utilizado. Eu tenho muitos clientes que têm crédito imobiliário contratado, com taxa de juros baixas, com dinheiro na conta para quitar, mas visto o rendimento que ele tem em alguma aplicação, não compensa, ele estaria perdendo dinheiro. Então, é isso que a gente tem que analisar. É melhor você poder comprar à vista. E aí, Fernanda, adentrando um pouquinho mais na sua pergunta, a gente tem opções de diminuir, na verdade, os seus juros dentro do crédito imobiliário. Por exemplo, quem tem FGTS
pode de 2 em 2 anos abater o saldo do FGTS dele do banco. Isso diminui seu saldo devedor junto ao banco, diminui seus juros, diminui sua dívida e diminui sua prestação. Então, assim, a gente tem mecanismos também de ir diminuindo essa dívida contratada de forma que não impacte diretamente no orçamento da pessoa. Tem uma pergunta, assim, quem já tem o financiamento? Fui lá em 2019, comprei meu apartamento, fiz meu financiamento. Eu posso refinanciar com juro mais baixo? Isso é possível? E como que eu faço isso? Fernanda, você está respondendo, está fazendo a pergunta que eu vou fazer na live de semana que vem no meu Instagram sobre financiamento imobiliário, mas vou responder para vocês aqui. Você pode fazer o que a gente chama de portabilidade. A portabilidade é a permissibilidade que a legislação te dá de você fazer financiamento imobiliário com o seu banco ou com outro banco. Ou seja, se em 2019 você contratou, vamos botar hipoteticamente, uma taxa de juros de 10% ao ano, e hoje o seu banco está com uma taxa de juros de 6,9% ao ano, você pode fazer uma portabilidade para essa taxa de juros. Só é importante as pessoas saberem que a portabilidade ela sempre vai para o mesmo indexador, ou seja, o financiamento ele tem que ter a mesma regra. Hoje a gente tem 14 linhas de créditos imobiliários ativas hoje, né? E o financiamento imobiliário, ele vem acompanhado desde a taxa de juros até o indexador, que hoje a gente tem opções como a TR, o IPCA e a poupança. Os juros ele muda de acordo com o risco dessas taxas. Então, o IPCA, que é a inflação, é um risco maior, você tem uma taxa de juros na faixa de 4% ao ano. Maiara, eu sou TR, meu juros é contratado pela TR, indexador, eu quero mudar para o IPCA. Pode? Não. Você vai ter que mudar para outro. Tem que manter a mesma linha de crédito. Exatamente, o mesmo indexador com as mesmas regras. E aí você pode se manter no seu banco ou você pode portar para outro banco. Tem uma outra pergunta também, uma curiosidade que eu tenho. A gente tem aí, você falou, 14 linhas de crédito. A gente sabe que tem aquela que é com juro variável, né? Varia de acordo com a economia, que todo mundo... O Brasil já não tem uma economia muito sólida, então pouca gente vai nessa. E tem aquela da parcela decrescente, que você começa pagando R$1.000, daqui a 30 anos está pagando R$100, que não vai ser nada, né, daqui a 30 anos. Qual dessas linhas é a melhor? Porque essa outra tem um juro muito alto, né? Sim. A melhor linha de crédito é a melhor que se quadra para o seu perfil. E o seu perfil, e aí não fazendo jabá, mas é importante as pessoas estarem acompanhados de corretores que realmente entendam isso. Por exemplo, IPCA, a gente indica para clientes que eles têm ali uma renda variável, né, que comporte uma mudança, um impacto econômico que possa vir a acontecer, como, por exemplo, a inflação, ela pode vir a aumentar, ela já está aumentando. E essa pessoa tem uma reserva financeira e, de preferência, contrate esse financiamento por, no máximo, 10 anos, que é permitido até 35 anos. Uma pessoa que ela já é assalariada, que ela tem aquela renda fixa, a gente sugere a TR, porque como a TR está zerada, né, ela vai pegar uma taxa de juros ali, porque às vezes os juros ele pode confundir, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem a taxa de juros contratada dentro do crédito imobiliário, mas o indexador, por exemplo, se a inflação bater 10%, eu falei que eu tenho 4% de juros ao ano, eu estou falando de 14% ao ano de juros, é muita coisa. Então, a gente precisa saber muito bem qual é o perfil do cliente. Se você é contratado, você tem ali uma renda fixa, sua renda não vai variar, o ideal é que você contrate um financiamento que não varie também junto com a sua prestação. Dentro do que você trouxe das prestações decrescentes, ela é a mais barata, a gente chama de SAC, Sistema de Amortização Constante. Você começa pagando a sua prestação mais cara e você vai realmente para a sua prestação mais barata. Então, se você tem um juros menor que te traz um conforto, a hora de comprar é agora. Perfeito, hein? Comprar meu imóvel agora, depois dessa aula, né, Alessandra? Nossa, hoje nós teremos um dia de aula, né, de educação financeira aqui, de mercado imobiliário muito bom. É verdade. E aquele negócio, né? A casa própria é sempre o sonho, né? Aqui também eu imagino quanta gente vai até você buscando aí essa possibilidade, né? E é possível. Mesmo ganhando pouco, é possível você organizar a sua vida para comprar sua casa, né, Maiara? Sim, a casa própria, ela é um sonho. Ela é um sonho que, para muita gente, não tem preço.
mas ela é um sonho construído, chega a ser a maior conquista da vida da pessoa, né? Pelo valor agregado que o imóvel tem, muitas das vezes a maior conquista da vida da pessoa. Então, assim, não é sempre um caminho de flores, mas é um caminho absolutamente possível. Perfeito. Isso aí, Maiara. Muito obrigada pela sua participação. Sua estreia aqui foi ótima e a gente aguarda quarta-feira da semana que vem para tirar mais dúvidas de vocês que estão em casa. E podem mandar perguntas para a Maiara, que na próxima quarta-feira ela vai estar aqui para responder tudo. Eu quem agradeço a participação e espero receber perguntas, que eu adoro responder perguntas. A gente percebeu. Eu adoro responder Ela é perguntas. ótima de responder, então mandem. Estamos fazendo uma turma boa, né? A gente adora perguntar, né, Alessandra? Maiara, obrigada. Boa tarde. Obrigada a vocês.